Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Dando continuidade ao nosso discipulado, no estudo passado nós estudamos sobre Abrão, a promessa que o Senhor fez a ele. Nós vimos muitas coisas ali com a vida de Abrão. O seu sobrinho Ló foi com ele. Houve uma desavença entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, e se separaram. E ficou de hoje a gente ver o que aconteceu com a vida de Ló. Do capítulo de número 14 em diante, nós vamos fazer alguns estudos aqui. Nós vamos entender algumas situações que aconteceu. Por exemplo, no capítulo 14, os irmãos possam estar dando uma lida em casa para compreender melhor os estudos. E nós não vamos estar lendo para não ficar muito grande o nosso vídeo, o nosso discipulado. Mas qualquer pergunta possa estar fazendo. Houve uma guerra de 4 reis contra 5. Houve uma guerra e ali eles vieram contra Sodoma, levaram Sodoma, o pessoal de Sodoma e todos os seus bens, levaram cativos, inclusive levaram a Ló também. Olha só que interessante. Depois que se separou de Abrão, Ló foi para este lugar, para Sodoma, e ali aconteceu essa guerra entre esses 4 reis contra 5, e Ló foi levado juntamente com o povo e as coisas ali de Sodoma. Alguém conseguiu escapar e chegou até Abraão e foi contar para ele: Abraão, teu sobrinho Ló foi levado cativo juntamente com todo o povo de Sodoma. Então Abraão ele faz o seguinte: ele junta os homens que estão com ele, os seus servos ali, arruma ali um plano e sai em busca do seu sobrinho Ló. E chegando no local onde o seu sobrinho estava, ele luta contra aquelas pessoas, vence aquelas pessoas e traz de volta o seu sobrinho, e traz de volta também os despojos do povo de Sodoma, e ele traz também o despojo daqueles reis, e assim Abrão consegue vencer o inimigo e traz de volta o seu sobrinho Ló. Nesse exato momento, meus queridos, no capítulo 14, versículo do 18 em diante, a Bíblia vai falar de um sacerdote. A primeira vez que a Bíblia menciona um sacerdote está aqui no capítulo 14, versículo de número 18 em diante, que diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Olha só que interessante, a primeira passagem onde vai falar sobre dízimo e vai falar sobre sacerdote, assuntos que nós vamos estudar mais para frente. Mas nós vamos colocar logo para os irmãos que esse sacerdote Melquisedeque recebeu de Abrão o dízimo de todo o despojo que ele tinha conquistado diante dos seus inimigos. Entendendo o dízimo, dízimo significa 10ª parte. Então Abrão ele entregou àquele sacerdote a 10ª parte de tudo que ele tinha conquistado ali diante dos seus inimigos. E aquele sacerdote abençoou Abrão. E assim a Bíblia relata acerca desse sacerdote do Deus Altíssimo e do primeiro dízimo que foi devolvido, lembrando que dízimo é só para os fiéis, lembrando que dízimo é uma orientação bíblica, lembrando que temos muitos assuntos e muitas pessoas que são contra o dízimo, mas isso é um outro assunto e isso não cabe ao nosso discipulado, porque não estamos aqui para debater, mas estamos aqui para estudar a palavra assim como ela é, como Deus nos ensina. Então esse foi o primeiro assunto sobre sacerdócio e sobre o dízimo. O sacerdócio é aquele que apresentava a Deus, aquele que ouvia do povo
e levava as queixas a Deus, e ouvia de Deus e levava as queixas aos povos, fazia sacrifício ali no Santo dos Santos. Nós vamos estudar tudo isso quando chegar lá, mas no mais fica aqui só essa colocação. Então o que acontece depois? Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Olha só que interessante. No capítulo 15, Deus promete a Abrão um filho. Deus anima ele diante do que está acontecendo com ele. Porque até então ele não tinha filho, a sua mulher não poderia ter filho. Mas Deus anima no capítulo 15 a Abrão e lhe promete os filhos. Olha o versículo 5 que nos diz do capítulo 15. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. Ele disse: será assim a tua posteridade, a sua descendência será como as estrelas do céu, de maneira que não podeis contar. No versículo 13, olha só o que o Senhor vai fazer: uma aliança com Abrão, e vai dizer a ele o que vai acontecer com seu povo mais para frente. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. De quem que eu estou falando? O que o Senhor está falando com essa palavra aqui já em Gênesis capítulo de número 15? Deus já está profetizando sobre o seu povo, que ainda nem surgiu ainda, porque Isaac ainda ia nascer. Deus já está falando para Abrão o que iria acontecer com a sua posteridade, com os seus. E Deus vai dizer para ele: ó, o seu povo será peregrino no Egito. Quem lembra do Egito aí vai lembrar das 10 pragas, vai lembrar do faraó. Olha só o que Deus está falando aqui atrás, meus queridos. Deus já está falando o que iria acontecer lá no futuro. Deus já está preparando a mente de Abraão para que ele prepare o seu povo para saber o que iria acontecer lá na frente. E nós vamos estudar isso lá na frente. Então o Senhor já está dando a ele orientações do que iria acontecer. O seu povo estaria peregrino em uma terra que não é a dele, e ali permaneceria por mais ou menos 400 anos, reduzido à escravidão e sendo afligido. Então Deus já fala para Abrão o que iria acontecer. No versículo 15 também Deus vai dizer: e tu irás para os teus pais, em paz serás sepultado em ditosa velhice. Olha só, Deus já está dando os acontecimentos para Abrão. Diante da sua velhice, você vai ser sepultado juntamente com seus pais. No capítulo de número 16, nós vamos ver a história de Sarai, mulher de Abrão, e Agar. Sarai não podia ter filho, então usa a sua serva egípcia para ter um filho com Abrão. E assim ela iria tomar o filho para si. O que está acontecendo aqui? Sara queria ajudar a Deus, né? Pode-se dizer. Sara não aguentaria esperar, porque Deus tinha uma promessa a Abraão. Deus anima Abraão e diz que ele iria ter um filho. No capítulo 15, como nós lemos, a sua descendência seria como as estrelas do céu. Mas Sarai, querendo ajudar a Deus no seu plano, querendo dar uma forcinha, ela diz a Abrão: Abrão, toma a minha serva egípcia por mulher, e ela vai te dar um filho, porque eu não posso ter filho. E Abrão acha correto aquilo ali e toma Agar por mulher. E assim ela engravida. Só que o plano de Sarai não vai dar certo. Por quê? Porque Agar, ela não vai corresponder à vontade da sua serva. Ela não vai entregar o seu filho. E assim Sarai ficou muito brava, ficou muito nervosa, e chegou até Abrão e disse: faz alguma coisa, porque essa mulher aí, ela não está correspondendo aos meus planos e está me desprezando. E Abrão diz: você que arrumou isso aí, você que resolva. Você pode fazer o que quiser com ela. Então o que Sarai vai fazer? Vai abandonar a sua serva, vai falar para ela: vai, segue o teu rumo. E aquela mulher grávida, ela sai sem rumo, ela sai sem saber o que iria ser, e ela está num determinado local, e Deus envia um anjo a ela e diz: não temas, o Senhor vai fazer numerosa multidão, a ponto de também não poder contar os seus descendentes, e vai pôr o nome desse menino que vai nascer de Ismael. E vejamos o que vai acontecer no versículo de número 15 e 16.
do capítulo de número 16. Agar deu à luz a um filho, a Abrão. E Abrão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Então Deus trouxe de volta aquela mulher e deu ordens para Abrão: coloca o nome de Ismael, e a descendência dele ia ser grande e numerosa também. Agora vai acontecer no capítulo de número 17 o seguinte: Deus muda o nome de Abrão. Agora vamos deixar de falar Abrão para falar Abraão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, versículo 4 e 5. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, pai de multidões. Pai Abraão tem muito filho. Então você lembra da musiquinha? Aí mais uma vez Deus vai falar com Abraão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e que significa pai de numerosas multidões, ou seja, pai de muitas nações. É o pai da fé, como é chamado. No versículo de número 15 até o 22 também, Deus vai mudar o nome de Sarai. Como diz também Deus a Abrão: a Sarai, tua mulher. Abraão, né? Vamos mudar. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher. A Sarai, tua mulher. Já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Vai te chamar Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abrão com o rosto em terra e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará a luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei e fá-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te darás à luz. Neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então Deus faz promessa a Abraão também sobre a vida de Sarai. Muda o nome dela para Sara, que reis e povos procederiam dela. Ou seja, Deus abençoou este casal, e esse casal daria luz a um menino, no qual chamaria Isaque, filho da promessa. Irmãos, nós entendemos aqui, nós vimos aqui que Abrão riu do Senhor e pensou assim que Ismael que seria, né, o filho o qual Deus abençoaria. Mas Deus diz para ele: não é esse. O filho que eu vou abençoar, que vai ser o filho da promessa, será o que vai ser gerado por você e sua esposa. Então nós vemos aqui Deus mudando o nome de Abrão para Abraão, mudando o nome de Sarai para Sara, e cumprindo com a sua palavra. Nós estudamos hoje que Deus tem propósito. Deus anuncia o que irá fazer. Deus fala com os seus filhos, os seus servos, coisas que ainda não aconteceu, mas prepara o seu povo. Para nós hoje nós temos o Apocalipse, nós temos todas as palavras da Bíblia, nós temos alguns livros que relatam como seriam os acontecimentos nos tempos presentes e no tempo futuro. Nós sabemos o que irá acontecer na terra, nós sabemos o que vai acontecer com as nossas vidas, perseguições, humilhações, tantas outras coisas, porque o Senhor sempre trará ao coração dos seus o que Ele irá fazer ou o que irá acontecer. E entendemos pelo estudo de hoje que Deus tem propósito. Vimos também que Abraão buscou o seu sobrinho, lutou contra reis, venceu aquela batalha, devolveu o seu dízimo, a sua parte naquilo que ele tinha ganhado, e também restituiu ao rei de Sodoma todos os seus bens, todas as suas mulheres, tudo aquilo que eles levaram ali de Sodoma, restaurou, e Ló continuou vivendo ali em Sodoma. E no próximo estudo nós vamos estudar sobre a instituição da circuncisão.
O que é isso? No próximo estudo nós vamos estudar. E também nós vamos ver também a destruição de Sodoma e Gomorra. Ó, Ló está lá. Sodoma, Ló está habitando lá. E Deus vai destruir aquela terra. No próximo estudo vamos ver o que aconteceu, né? Deus chama Abraão, faz promessa, parte 3. Por enquanto, que Deus abençoe a sua vida. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, escreva nos comentários, manda para mim. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz.